Em estúdio para analisar os temas do dia está, como sempre, Pedro Lino. Pedro, muito boa tarde. Começamos por aquela que deixou de ser um fator de pressão e para já, e pelo menos a curto prazo, está a ser uma boa notícia. A situação de Espanha, e nomeadamente os testes de stress, para já parecem ter acalmado os investidores e até trazido aqui alguma confiança. Bem, eu já a semana passada tínhamos falado aqui um pouco disso e eu muito sinceramente não estava à espera de muitos resultados do teste de stress, porque depois de ter sido, digamos, queimado com os últimos 2 testes de stress que ocorreram na Europa, eu relembro que em 2010, pouco depois de terem ocorrido os testes de stress, a Irlanda teve que fazer um bailout a todo o seu sistema financeiro. Em 2011, 2 meses depois dos testes de stress, foi o Dexia que tiveram que intervir e em 2012 já não houve testes de stress à banca e neste momento estes testes para mim não diziam muita coisa. Podem dizer mais ou menos qual é o número, mas eu acho que nunca vamos conseguir saber qual é o número exato, até porque o cenário macroeconómico pode alterar. Nós vimos que a Moody's até veio dizer que nas estimativas deles vai ser preciso mais dinheiro. Podia ser até 100 mil milhões de euros, ou 105. De 105. Ou seja, o que estamos aqui a ver é que as consultoras não têm um número exato. E mais, nestes testes levados a cabo pela consultora alemã, estima-se que as perdas acumuladas até 2014 da banca sejam 270 mil milhões de euros. Existe uma grande capacidade da banca gerar resultados próprios, etc. Mas eu estive hoje a ver e no cenário base, o cenário base contempla um core capital de 9%. No cenário adverso, contempla só um core capital de 6%. Na realidade, no cenário adverso, liberta-se fundos de 51 mil milhões de euros. Se somarmos aos 59, basicamente vamos ter os 100 mil milhões que se fala. Ou seja, os 100 mil milhões que, se o cenário for extremamente adverso, Espanha irá precisar, em último caso, desse valor. E isso foi o que já foi negociado com as autoridades europeias. O que se espera é que não se confirme o cenário extremo e adverso e que Espanha possa ter aí um espaço de manobra com 40 mil milhões de euros para financiar outros buracos na economia espanhola, porque temos que... Vai ser esse o pedido, ponhamos entre comas, de ajuda à Espanha? Vai ser dessa forma? Ou seja, usa uma parte para a banca e o que sobra do que recebe da ajuda externa, que era uma ajuda parcial apenas para o setor bancário, desvia depois para a economia. Em Portugal já se está a pedir o mesmo, porque existe aqui também um excesso dos 12 mil milhões pedidos, existe um excesso que não foi utilizado. Qual é o problema? O problema é se o cenário se deteriorar bastante e realmente necessitarmos desse dinheiro. Por isso é que eu acho que há uma pressão, não só dos investidores, mas até dos próprios países europeus, para que Espanha defina a sua situação de uma vez por todas e se quer ou não avançar para um pedido de ajuda, porque caso a situação na Europa demore mais tempo a resolver-se, nomeadamente a decisão quanto à União Bancária, ao Supervisor Comum Europeu, se demorar mais tempo pode haver períodos mais voláteis. E se Espanha precisar desses 40 mil milhões adicionais para recapitalizar a Espanha, o sistema financeiro espanhol, por alguma razão, ou queda do imobiliário, ou aumento dos incumprimentos, devido à diminuição do rendimento disponível das pessoas, é preferível que a senhora esteja lá para uma contingência. Agora, Espanha tem um problema maior. Estamos agora com um problema eventual na Catalunha, os pedidos de ajuda por diversas regiões autónomas, já foram 35 mil milhões de euros este ano, mais 18 mil milhões que foram aprovados só para estas regiões. Podem surgir outras. Eu acho que infelizmente não fica por aqui. E depois temos outro problema, é que para o ano Espanha precisa de emitir à volta de 200 mil milhões de euros. 149 mil milhões de euros é apenas para refinanciar a dívida que se vence. Ou seja, o verdadeiro teste de Espanha vai começar agora. É saber se esta capacidade de ir aos mercados buscar dinheiro se mantém ou não. Este mês, no final do mês de outubro, Espanha vai ter que pagar 20 mil milhões de euros, que ainda vai ter que os ir captar ao mercado. Temos um Conselho Europeu, temos, se calhar, algumas decisões que vão ser tomadas este mês. Mas o verdadeiro teste nem são os testes de stress, porque Espanha vai necessitar de quase 200 mil milhões, é 100% da dívida portuguesa. É o equivalente ao que Espanha vai necessitar no próximo ano. Para além disso, o setor financeiro espanhol
tem sido o principal comprador de dívida pública espanhola. À medida que a crise europeia se desenvolveu, são os bancos nacionais que suportam as dívidas nacionais. Ora, se houver alguma percepção de que Espanha não vai cumprir, ou porque há um desmembramento, por exemplo, a Catalunha, se houver um cenário extremo, os investidores estrangeiros que já há pouco compram, saem e podem mesmo sair das suas posições dos bancos espanhóis. E isso pode fragilizar muito a economia espanhola. Por isso é que eu acho que o governo espanhol devia já ter um plano de contingência, preparar-se para um pedido de ajuda, quer queira, quer não, mas ele... Que era isso que eu te ia perguntar, Pedro. Ele que valia a pena avançar já com esse pedido, com esse resgate total que de resto tem sido mais do que descontado pelos mercados? Eu acho que sim, eu acho que numa primeira fase o impacto vai ser bastante positivo, porque existe esta incerteza quanto aos países periféricos, a um efeito contágio, nomeadamente a Itália. A Itália está-se a conseguir afastar um pouco disto, à medida que as taxas de juros baixam, mas seria, num primeiro impacto, acho que seria positivo, porque essa incerteza iria desaparecer. Depois temos a segunda vertente, que é qualquer plano de ajustamento na economia espanhola vai seguir mais ou menos os mesmos pontos que a portuguesa. Ou pode seja, obrigar mais austeridade. É um ajustamento, se calhar, mais forte, porque é o aumento de impostos, que já está contemplado, a maioria já está. É preciso é que se cumpra efetivamente. O aumento de impostos, diminuição das pensões, dos salários públicos, diminuição do peso do Estado, diminuição do déficit, e isso obriga psicologicamente as pessoas gastam menos, obriga basicamente a que o rendimento disponível diminua e as despesas também. Ora, isso tem um efeito avassalador, como vimos em Portugal, que é, nomeadamente, o aumento dos incumprimentos com o setor financeiro. Por isso é que eu acho que Espanha, e até porque é o setor financeiro que tem suportado o Estado espanhol nas suas emissões, deve-se preparar para que, caso os incumprimentos aumentem, que o sistema financeiro possa estar mais frágil, e eu acho que devia já negociar um resgate. É preferível negociar enquanto temos espaço de manobra do que quando, como Portugal, já estávamos encostados à parede e praticamente não podíamos ditar as condições do nosso ajustamento. E esse espaço seria antes do final do mês, a altura em que vai ter que refinanciar essa dívida? Seria o ideal agora? Eu acho que até o final do mês eles ainda conseguem refinanciar. Estamos a falar de 20 mil milhões de euros, equivale a 2% do PIB. Eu acho que ainda é possível. Mas para novembro, eu acho que já até o final do ano tinha que sair um Tu acreditas que nesta altura ainda não há nos bastidores um plano? Plano B não acredito. Eu acho que seria muito incauto se o governo espanhol não tivesse já um número, fala-se já nos 300 mil milhões, já desde há 2 meses. A semana passada voltou-se a falar nesse número. E, repara, um ajustamento não podemos pensar que tem que ser só para um ano. E os 300 mil milhões até podem não ser utilizados, mas eles deviam estar lá. Porquê? Porque os 300 mil milhões incluem compra de, eventualmente, dívida pública espanhola no mercado primário ou no mercado secundário. No próximo ano são os 200 mil milhões, em 2014 é outro tanto. E o que Espanha devia negociar é um pacote logo para até 2015, porque em 2014 eles apenas vão chegar aos 3% do PIB. E em 2016 era o objetivo alemão que todos os países da zona euro chegassem a 0,5% do déficit sobre o PIB. Ora, não me parece viável que, estando em 2014 com 3%, já com estas medidas todas de austeridade e de ajustamento, e o mesmo diz para Portugal, que em mais 2 anos, depois da contração da economia, e das pessoas já estarem cansadas da austeridade e de ajustamento, se consiga mais 2,5% de ajustamento em mais 2 anos. Eu acho que são situações muito complicadas e acho que... Eu não acredito que o governo espanhol não esteja, pelo menos, numa situação de contingência, já a negociar. Aliás, o ministro das Finanças espanhol, já disse várias vezes, gostava de saber em mais pormenor quais eram as condições do BCE. E as condições do BCE seria muito importante saber, porque o que é que o governo... E também já disse que não ia aceitar mais austeridade do que aquela que o próprio executivo de Mariano Rajoy já implementou e vai implementar. Acaba por ser um recado e, no fundo, está a testar os parceiros. Está a testar, mas atenção, isso é enquanto ele pode negociar. Ele está a fazer isto porque está numa situação confortável e deve o fazer. Repara, o governo espanhol está a ter a atitude certa, que é negociar enquanto pode. E é isso que eles devem fazer. Agora, não me parece que um ajustamento que vai ser muito forte, na média dos 2% ao ano, eu recordo que este ano o déficit espanhol foi 7,4%.
quando no início do ano, quando Mariano Rajoy tomou posse, devia ser 5%, ou seja, tivemos mais 24 mil milhões de euros de déficit em Espanha. Isto é exatamente fotocópia do que se passou em Portugal. E estes ajustamentos até 2016, sozinhos, por si só, para um país é muito complicado. Por isso é que o Ministro das Finanças queria saber, olha, se nós pedimos ajuda, qual é a taxa que o Banco Central Europeu nos ajuda a colocar obrigações no mercado secundário para que o primário também aceite? Qual é as taxas a 10 anos? As taxas a 2 anos? Porque o BCE disse que interviria num período inferior a 2 anos. Bem, a Alemanha está a pagar 0%. A França está a 0,17 a 2 anos. A Espanha está neste momento a 3,4%, ou seja, há uma diferença, há um spread de mais de 3% face às economias do centro. E é este spread que Espanha queria negociar. E queria, exatamente, porque se conseguirem pagar menos 3% em 200 mil milhões de euros, é muito dinheiro, são 6 mil milhões de euros ao ano. Ajuda já ao ajustamento. E eu acho que é por aí que, numa fase posterior, primeiro temos que negociar um pacote em geral, e depois, numa fase posterior, são essas poupanças que vão permitir o alívio da austeridade. Mas, tal como tudo, só no momento posterior. Primeiro, todos os partidos e os governos têm que se comprometer com medidas de ajustamento. Já aqui falamos no final de outubro, mas porque hoje é o primeiro dia, o que é que se espera, o que é que esperas deste mês de outubro, depois de um verão que está oficialmente no final e que acabou por ser bastante menos quente. Não, mas nas menos bolsas quente, até foi pelo quente. menos ao nível das tensões e das pressões, acabou Sim. por ser mais pacífico do que aquilo que se esperava. É verdade, foi mais pacífico, mas muito quente nos mercados, porque os mercados subiram substancialmente. E... Portanto, foram quentes de forma positiva e não negativa, ao contrário de 2011. Sim, não houve tantas notícias como o ano passado, negativas. Bem, este mês nós temos o Conselho Europeu, temos uma reunião do Eurogrupo, temos também esta semana, muito importante, os dados da economia americana, principalmente ao nível dos empregos criados já na quarta-feira e na sexta-feira, a taxa de desemprego. Isso vai ser muito importante porque vai corroborar ou não a política da Reserva Federal em imprimir mais dinheiro com o quantitative easing. E depois vamos ter também a reunião do Banco Central Europeu este mês, onde eu acho que vão cortar as taxas de juros, dando mais uma tentativa de ânimo, se bem que em termos práticos não vai ter grandes efeitos, porque as Euribors já estão a descontar isso. Com tudo isto, eu acho que os mercados vão se manter bastante suportados, porque algo que tem acontecido, que é bastante estranho, é que, na realidade, estamos com uma incerteza muito grande em todo o mundo. A China está a abrandar, o Japão está outra vez a abrandar, os Estados Unidos, temos a questão fiscal no final do ano, a Europa está em recessão, mas os mercados estão sempre a subir. Porquê? A volatilidade está aos mínimos históricos. E é isso que me leva a crer que há muitos investidores que estão fora do mercado. E quanto mais investidores estão fora do mercado, maior é a probabilidade do mercado subir. O SP, o índice americano, está a 7% dos máximos históricos. Isto significa que há dinheiro a ser injetado no mercado. Agora, não é pelos particulares, é por instituições que têm acesso ao dinheiro gratuito dos vários bancos centrais, porque normalmente falamos em quantitative easing, mas não é só a Reserva Federal, é o Banco do Japão, o Banco de Inglaterra, o próprio Banco Central Europeu, de uma forma ou de outra, tem vindo a desanuviar muitas condições para os bancos que se podem financiar. Por isso há toda uma série de liquidez que as instituições financeiras têm acesso e põem de uma forma ou de outra a trabalhar. E é isso que nós temos vindo a assistir, que é os mercados, principalmente acionistas, têm vindo a subir, apesar destas incertezas todas. E eu acho que, com a medida da Reserva Federal no último mês de imprimir ou comprar 40 bilhões de dólares por mês, é natural que os mercados, que qualquer correção seja de pouca duração, porque há dinheiro novo que entra constantemente. É uma medida feita no tempo certo, este QE3 da FED? Eu acho que sim. Repara, há muitas críticas quanto ao quantitative easing 1, o 2 e o 3º. E já vamos em quase 3 trilhões de dólares, isto só da Reserva Federal, fora os outros. Mas a verdade é que se não fosse isso, nós temos que pensar como é que estaria a economia americana. Evitar um mal maior nesta altura. Sem dúvida, porque o efeito riqueza que tem surgido pela subida dos índices de ações, um americano olha para o seu extrato no final do mês, porque convém recordar que a maior parte dos americanos está investido no mercado de capitais, eles no final do mês é completamente diferente ver-se um extrato onde o património é menor
ou um onde o património está a subir. E a Reserva Federal o que tem conseguido é que, com a subida dos mercados, esses extratos mensais que cada americano recebe sejam de valor superior. Isso, o que é que potencia? Potencia o consumo interno, ou pelo menos o que devia ser uma desaceleração do consumo interno, não é. É suportado porque as pessoas têm mais confiança e veem que estão respaldadas por um aumento de património em termos de ações. Por essa via, eu acho que o quantitative easing tem funcionado muito bem porque tem evitado mal maior, até porque 2/3 da economia americana é derivada do consumo e esse é um motor que ainda se mantém a funcionar. A meio gás, mas ainda se mantém. Última questão, Pedro, rapidamente, porque estamos a ficar sem tempo. O BCP hoje a disparar, depois de terminado o aumento de capital e da confirmação da entrada do grupo segurador AGEAS na estrutura acionista. Sim, eu, por uma razão de conflito de interesse, tenho que divulgar que eu tenho ações e a minha família também e CFDs do BCP, por isso qualquer algo que eu diga aqui não pode ser interpretado como uma recomendação. Mas o aumento de capital do BCP, eu acho que foi uma excelente oportunidade para quem era acionista fazer preço médio. Novos acionistas também de entrarem no banco. O banco chegou a valer praticamente o mesmo do BPI, sendo que tem ativos praticamente o triplo. Ou seja, não havia aqui uma discrepância e uma incerteza muito grande, porque a Caixa Geral ia sair, havia incerteza quanto a outros acionistas, e a entrada deste parceiro europeu nos seguros e o reforço de alguns acionistas, resta saber os acionistas angolanos se reforçaram ou não, acho que vem dar uma credibilidade ou pelo menos confiança e evitou que muitas ações viessem para o mercado e principalmente que o Estado entrasse como acionista do BCP. Esse é um fator de confiança, o evitar que o Estado entrasse. Foi um grande custo, foi uma diluição muito grande. São 12.500 milhões de ações que foram emitidas. Quem não subscreveu ficou bastante diluído, mas foi um preço que a administração resolveu pagar, era tornar o aumento de capital muito atrativo para que os clientes e atuais acionistas subscrevessem e evitassem a entrada do capital do Estado no banco. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Pedro Lino, administrador da DIF Broker, com os destaques desta segunda-feira, que, como víamos há pouco, era de tendência positiva para as praças europeias.